E aí agora quem vai falar é a doutora Ana Lúcia Chiappetta, que, como eu disse no início, foi a pessoa que eu conheci através da OAPD e me deu esperança de que eu poderia reverter tudo que não tinha sido prevenido com a minha irmã, né? Então, seja bem-vinda e boa sorte. Esse ano é um ano importante para mim, é um marco. São 30 anos de neuromuscular. Entrei na neuromuscular em 87, estamos em 2007, ou seja, fazendo 30 anos de neuromuscular. E o mais gostoso aqui é que ver que parte da plateia ou são pacientes, ou ex-pacientes, ou colegas de trabalho, né, ou discípulos que continuam este caminho. Então, isso é muito gostoso. Nós estamos em casa, na verdade, e nós estamos fazendo ainda a história da neuromuscular. Porque, como o Luciano falou, embora nós sabemos hoje que dá para prevenir e reverter, nós ainda vemos no Brasil e fora do Brasil casos de neuromuscular sendo tratados como simplesmente isto faz parte da doença. E assim seja. É muito difícil ainda encontrar profissionais que perguntem diariamente o que mais eu posso fazer pelo meu paciente. E nessa pergunta diária que o terapeuta neuromuscular tem, ele sempre, antes de atender um paciente, a pergunta que ele deve fazer é: o que mais? Porque sempre há algo mais a ser feito. E neste algo mais a ser feito, a neuromuscular, nesses últimos anos, tem realizado verdadeiros milagres. E você é um deles, Vivi. Tá? Mas por que a Vivi é um milagre? Porque alguém acreditou na Viviane. Alguém acreditou que a Viviane poderia ir além e deu a oportunidade dela provar que ela tem força e capacidade de ir muito além do que os médicos esperavam dela dentro de uma UTI. Porque o que eu mais escuto dos médicos que não conhecem neuromuscular, quando me encaminham um paciente, é: mas doutora, ele é neuromuscular. É assim mesmo. A senhora não está querendo o impossível? Eu falo: não. Eu tenho certeza que esses pacientes podem mais. Tanto podem mais que nós acabamos, como diz a Celiana, de retirar pela segunda vez. Não foi pela primeira. Nós tiramos da UTI pela segunda vez uma paciente com uma distrofia muscular de Steiner e que desta vez, além de ter, né, a insuficiência respiratória marcante pela própria distrofia, ela ainda estava queimada. E os médicos falaram para a gente: vocês não vão conseguir. E nós falamos para o médico: vocês não nos conhecem. E nós tiramos. E ela está em casa. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a fonoaudiologia. A fonoaudiologia, infelizmente, ela ainda é desconhecida. Isso é péssimo. Por que é péssimo? Porque pode ser um simples engasgo que mudou a vida de um paciente. Que se ele tivesse sendo tratado antes, talvez ele não tivesse esse engasgo. Não é verdade? Se ele estivesse comendo bem, falando bem, respirando bem, ou seja, se ele tivesse um atendimento preventivo, talvez a vida tivesse sido diferente. Mas ela ainda é pouco valorizada. Então, vou falar um pouquinho agora das alterações bulbares. Às vezes o pessoal fala assim: esse é um paciente apendicular, tem fraqueza em membros. E muitas vezes o paciente neuromuscular, ele ouve do médico, fala assim: você tem uma alteração bulbar, ou você tem um distúrbio bulbar. E o que seria uma alteração bulbar? O que significa eu ter uma alteração bulbar? Então, o bulbo é uma região, e nós vemos que, imagine uma árvore, e o bulbo seria assim: a medula seria o tronco, e assim que começa a copa, estaria o bulbo. E a grande copa seria o encéfalo. Nesta região, saem núcleos motores que irão inervar os músculos responsáveis pelas funções de mastigação, sucção para as crianças, até para a gente, deglutição, fonação.
Esses músculos, eles partem dessa região bulbar. Então, vamos entender agora o que acontece quando estes músculos eles estão comprometidos. Nas doenças neuromusculares, eles podem estar comprometidos ou pela própria unidade motora, por causa do núcleo motor, do prolongamento, da junção do próprio músculo. No caso da miopatia mitocondrial, nós já vimos que a lesão é muscular por causa da alteração na organela mitocôndria. Então, vamos entender o que acontece quando esses grupos musculares eles estão alterados. Então, saindo da região do bulbo, saem unidades motoras que vão alimentar diversos músculos. Então, eu tenho, por exemplo, o glossofaríngeo, que ele vai alimentar toda a minha região de laringe e faringe. Tem o nervo facial, vai alimentar toda a minha musculatura da face. Qual que é o papel do fonoaudiólogo? É trabalhar toda a musculatura inervada por esses nervos bulbares. Então, qual que é o universo do fonoaudiólogo? O fonoaudiólogo, ele trabalha com todas essas unidades motoras, desde o seu núcleo motor, o prolongamento, a junção, até o grupo muscular inervado. E com todas as alterações que possa ocorrer decorrente de alguma falha nesse percurso. Este é o universo do fonoaudiólogo. Então, logo cedo, o Dr. Beni, ele fala para a gente de fibra muscular. Ele fala de fibra muscular e vocês repararam que ele mostra algumas lâminas de biópsia. E nessas lâminas, nós observamos fibras musculares, nessa de cima, bem pequenininhas. Né? Então, são fibras que vão diminuindo de calibre e vai sobrando tecido conjuntivo e vacúolos de gordura. Então, essa é uma biópsia de uma miopatia. Ou seja, eu vou perdendo, eu vou diminuindo de calibre essas fibras musculares e no lugar do músculo, dessa fibra muscular, começa a sobrar tecido conjuntivo e gordura. Mas daí eu vou perguntar, Ana, mas ele também falou de tipo 1 e tipo 2. Eu ouvi na palestra do Dr. Beni que ele se refere a que algumas fibras são tipo 1 e algumas fibras são tipo 2. Então, as fibras tipo 1, elas são fibras de contração muscular lenta. E o sistema de energia utilizado é aeróbico, eu preciso de oxigênio. Por isso, tão importante o trabalho respiratório, o trabalho ventilatório. Eu preciso ventilar bem, porque senão eu não tenho energia. E a coloração é vermelha. Por quê? Por causa da mioglobina, das mitocôndrias. Essa fibra, ela vai principalmente estar em atividades aeróbicas e de manutenção de postura. Eles falam, Ana, mas você é fono. Existe essa diferença entre um exercício com maior predomínio ou menos predomínio? Como que é isso dentro da fonoaudiologia? Então, vamos imaginar um exercício de língua. Imagine que esse exercício na língua, eu preciso primeiro, eu estou falando, então eu tenho uma atividade muito rápida desta língua. Nisso eu estou com predomínio de ação, não de fibra, mas de ação de determinadas fibras. Se de repente eu paro e eu quero deglutir, eu tenho uma fibra tipo 2, que é uma contração muscular mais rápida, onde o sistema energético é um sistema anaeróbico, com uma capacidade glicolítica, ou seja, aí o meu fornecimento de energia é a glicose, uma coloração mais branca, mas elas cansam. Por quê? Porque elas são responsáveis mais pelas atividades anaeróbicas e que exigem grandes paradas bruscas, arranques ou ejeção. Então, pronto. Eu sei que na minha musculatura eu tenho fibra tipo 1 e fibra tipo 2. E eu sei que determinada ação eu vou utilizar mais um tipo de fibra que o outro. Não necessariamente que aquele músculo ele é de fibra tipo 1 ou ele é de fibra tipo 2. Mas em determinadas funções, ele pode recrutar mais fibra tipo 1 ou mais fibra tipo 2. E isto também acontece na musculatura bulbar. Se eu estou mastigando um alimento e estou organizando, passando a língua de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, eu estou com predomínio de função tipo 1. Mas, de repente, eu tenho que organizar esse bolo alimentar.
e eu tenho que lançar este bolo no esôfago. Isso tem que ser rápido, eficaz, forte. E depois a minha musculatura, ela cede novamente. A laringe abaixa, a língua abaixa, e ela fez o quê? Um lançamento. Neste momento da ejeção do bolo alimentar, as fibras que predominam neste movimento são fibras tipo 2. Ou seja, o tempo inteiro, ora estou atuando com determinado grupo de fibras, ora com outro tipo de fibras, na mesma musculatura, no mesmo grupo, no mesmo órgão. Mas, ora eu posso recrutar um, ora recruto outro. Mas os músculos da face e dessa região bulbar, ele é um pouquinho diferente dos músculos grandes apendiculares, porque eles são músculos muito pequenininhos. São unidades motoras pequenas, precisas e altamente imbricadas. Se eu pego um canto de boca, eu tenho um monte de músculo envolvido. Eu tenho orbicular da boca, eu tenho bucinador, eu tenho cigomático, elevador de canto de boca. E eles estão todos conectados. Por quê? E por quem? Por fáscias musculares. Essas fáscias musculares, tá, que envolvem as fibras musculares, faz com que, na verdade, eu tenha um grande músculo bulbar envolvido. Então, quando eu trabalho um grupo muscular bulbar, muitas vezes eu estou atuando em um músculo próximo, vizinho, e que faz com que os nossos exercícios eles tenham uma função complementar. Um exemplo. Eu quero alongar toda a minha região de coluna, minha região dorsal. Você fala, Ana, então você vai lá, pega a perna, estica a perna, vai, alonga, abaixa, né? Põe a sua mão lá embaixo, ok. Mas, se eu, encostadinha aqui, fizer exercícios de protrusão de língua, só protrusão de língua, 25 vezes seguidas, depois que eu terminar o exercício e colocar a minha mão no chão, eu vou ter uma amplitude de movimento tão grande dorsal que, se antes eu só encostava a pontinha dos dedos, agora eu encosto a mão aberta. Como assim? Você está parado, você só pôs a língua para fora. Por causa das fáscias musculares e desse imbricamento muscular, ou seja, desses trilhos musculares, que são muito mais evidentes na região bulbar. Então, vamos entender um pouquinho quem são esses músculos inervados, né, pelos nervos bulbares. Então, o primeiro são os músculos faciais, que são inervados pelo nervo facial. O que acontece quando eu tenho uma alteração nesse grupo muscular? Então, muitas vezes, por exemplo, a minha própria perda de mímica facial, ela vem decorrente de uma fraqueza nesses músculos faciais. Então, eu posso oferecer, o paciente pode vir para mim já com uma paresia, uma paralisia facial, já tem uma dificuldade de protruir e de estender os lábios, o orbicular da boca, o que faz que vocês, às vezes, me venham com queixa, que fala assim, Ana, quando eu bebo água, vaza pelos cantinhos. Quando eu vou dar um beijo, ele não é tão forte. Quando eu vou falar, o som sai meio soproso. Por quê? Porque eu já tenho uma fraqueza no orbicular da boca. Uma incapacidade de completar o fechamento labial, uma incapacidade, muitas vezes, de assobiar ou de usar um canudo. E na fala, eu começo a ter fraqueza em alguns determinados sons. P, B, M, que são sons, principalmente, realizados com o orbicular da boca. Muitas vezes salivação, porque eu tenho uma dificuldade de forçar o canto e deglutir, começa a acumular saliva nos cantos da boca, um escape anterior, e eu já começo a ter uma leve disfagia, porque escapa ar e eu já não consigo ter uma boa pressurização na minha cavidade oral. Se eu tenho alteração da musculatura da língua, a musculatura da língua, a força da musculatura da língua, ela é necessária para eu organizar o meu bolo alimentar,
manter o bolo sobre a língua, fazer um movimento antero-posterior com esse bolo alimentar e ejetar este bolo alimentar para que ele alcance o caminho correto, que é o esôfago. Senão, este bolo alimentar acaba indo parar na via aérea. E ele indo para a via aérea, provocam os nossos engasgos, chegando a ter uma necessidade, muitas vezes, do paciente ser internado e ir por uma tráqueo, porque deu uma broncopneumonia e ele entrou em insuficiência respiratória, por um simples engasgo. Então, a partir do momento em que eu começo a ter dificuldade na minha refeição diária, na minha alimentação, eu já tenho que começar um tratamento preventivo com fonoaudiólogo. Então, a musculatura da língua, reparem, ela é uma musculatura que ela já vai formando um trilho. Então, sai da língua, não é só a língua. E ela começa a se organizar em um trilho, descendo toda esta região laringofaríngea. Ou seja, exercícios que nós oferecemos aos pacientes, que eles aprendem, que são engraçadíssimos, né? Que até que os vizinhos se divertem quando nós realizamos, são exercícios que são verdadeiros polichinelos. Ora isotônicos, como a Tati fez, não é diferente, ora isométrico. E que eles têm uma função, primeiro, de aquecimento muscular, de levar energia para esse músculo e, em seguida, realizar uma amplitude de movimento. Eu vou dar um exemplo e vocês vão ver o quanto é engraçado, mas que ele tem todo um objetivo e uma função. Quando eu peço para um paciente realizar um som, trim, trum, parece uma coisa absurda, mas repara, o I é a nossa vogal mais aguda. Então, o que ela faz? Ela faz uma amplitude máxima de elevação, ou seja, a minha laringe sobe ao máximo e o U, a minha laringe abaixa ao máximo. É um exercício de amplitude de movimento. Quando eu faço o som I, a minha glote aduz, é o máximo de aproximação, minha vogal mais fechada de aproximação glótica, e quando eu faço o U, é o máximo de abdução glótica, de abertura da glote. Ou seja, o fato de eu realizar um som I agudo e um som U grave é como se fosse um polichinelo de função bulbar. Ou seja, eleva, aduz, abaixa, abduz. Quando eu ponho um som T, eu estou trabalhando a musculatura intrínseca da língua. É a musculatura que vai preparar o bolo alimentar, que vai organizar, que vai manipular e que vai manter o bolo sobre a língua. E que vai iniciar o transporte do bolo da frente para trás para lançar o bolo. Quando eu vibro a musculatura intrínseca, eu estou, na verdade, fazendo uma massagem nessa musculatura, dilatando esses vasos e levando oxigênio para esse músculo e realizando um aquecimento muscular preparatório, e eu não fadigo tanto a musculatura, porque essa musculatura já trabalha com mais oxigênio, que chega via capilar. Mas eu quero mais, eu quero força. Será que eu posso trabalhar força? Então, primeiro eu faço um aquecimento e, em seguida, eu lanço o mesmo exercício, mas agora com força, com impacto, o que nós chamamos de plosivos. Então, após um trim, trum, que trabalha mais as fibras anteriores da língua, eu posso pedir para o paciente realizar um king kung, porque o som K é som de fibras posteriores de língua. E, ao mesmo tempo, eu estou protegendo que aquela musculatura um pouquinho mais baixa, a laringofaríngea, ela fique mais esperta, na hora que o bolo alimentar chegue, ela eleve, fecha a via aérea e não permita que este bolo alimentar adentre a via aérea. Então, são exercícios simples, mas que pela musculatura, por esses trilhos, eu consigo proteger a minha via aérea. Então, se eu tenho fraqueza na musculatura da língua, eu vou ter uma pouca amplitude de movimentos, com perda de tônus e força, começa a ter resíduos em vestíbulo oral e comissuras, eu não consigo mais manipular bem o meu bolo alimentar e eu começo a ter dificuldades, ou nos sons de fibra anteriores de língua, tadanalã, ou nos sons de fibras posteriores da língua, gkr, ou
no movimento de transporte do bolo, ou seja, antero-posterior, palha-can. E eu começo a perder a inteligibilidade de fala. Se os músculos que estão agora fracos são os músculos mastigatórios, eu começo a ter dificuldade em estabilizar a mandíbula. Muitas vezes até com dores, uma disfunção temporomandibular, mas eu paro de mastigar e começo a dar preferência por alimentos mais macios, mais molinhos, que são mais fáceis de deglutir. É um problema, porque, na verdade, neste momento, eu já tenho uma fraqueza, a minha disfagia já está passando de leve para moderada, mas eu acabo não tendo queixa, porque, naturalmente, eu deixo o bife e pego a carne moída, eu deixo a maçã e dou preferência para o melão, ou seja, eu deixo um líquido ralo, pego um suco mais grosso e eu não percebo e não começo a trabalhar essa musculatura, porque eu vou simplesmente substituindo. Mas eu já tenho uma fadiga mastigatória e se eu for um pouco mais detalhista, eu reparo que eu já tenho uma mudança dietética, que eu já deixei de lado vários alimentos porque são difíceis de comer. A minha mastigação é mais anteriorizada, eu começo a perder os movimentos rotatórios. E nós temos também a alteração do vago. Se a musculatura inervada pelo vago é comprometida, começam a aparecer outras alterações. Por quê? Porque o vago ele alimenta não só uma musculatura, uma motricidade, mas como também ele tem uma parte parasimpática que também altera as funções nossas bulbares. Então, vamos entender um pouquinho que ele não só altera toda a parte de fonação e mastigação, porque ele pega justamente a musculatura da prega vocal, que é quem separa a cavidade oral alta de uma cavidade mais baixa que a respiratória. É ele que faz justamente essa força pressórica, é ele quem trabalha essa adução glótica. Se eu tenho uma alteração no vago, eu começo a passar a disfagia, de uma disfagia moderada para uma disfagia mais grave. Então, se essa musculatura é envolvida, que é a musculatura agora da prega vocal, começam a vir alterações como a disfonia, uma perda pressórica grande e uma respiração mais curta. Mas, como eu falei, o vago ele tem uma função parasimpática importante. E repara, quando eu falo de trilhos, se eu pego essa musculatura, desde a língua, eu reparo que eu chego até o estômago. Então, neste momento, começam a aparecer alguns outros sintomas que, muitas vezes, eles também são desprezados. Como ai, agora estou mais constipado, é mais difícil ir ao banheiro, eu tenho uma dificuldade em evacuar, eu fiquei alguns dias sem evacuar, ou eu fiz um fecaloma alto, que faz, muitas vezes, com que eu vá de novo para o hospital, seja internado, às vezes entre em insuficiência respiratória. Eu e a doutora Celiana já tivemos algumas miopatias, né, Celiana? Por internação do paciente ir para uma traqueostomia por causa de um fecaloma alto, mal diagnosticado. Então, nós começamos a ter outras queixas que devem ser valorizadas junto com as queixas motoras. Ana, que queixas que você procura quando você faz uma avaliação fonoaudiológica? São todos DIS, ou seja, todos uma dificuldade, um distúrbio. Vamos entender um por um. Disfagia, o que significa? Uma dificuldade em deglutir. Como eu já falei, em mastigar, formar o bolo, e este bolo ele tem que ser liso, tem que ser fácil engolir, em qualquer consistência, de qualquer jeito. Qualquer alteração, eu já falo que eu tenho uma disfagia. Ela pode ser leve, mas tem que estar atento a esta dificuldade. Uma disartria, ou seja, uma dificuldade na inteligibilidade da fala precisa. Uma disfonia, uma intensidade mais baixa de voz, uma voz um pouco mais rouca, mais soprosa. Uma dispneia, um cansaço respiratório junto com as funções. Muitas vezes ele aparece após a refeição. Eu comi, eu cansei. Eu tomei banho, eu cansei. Eu falei no telefone, eu cansei. Então, muitas vezes, essa dispneia também está associada com outras funções bulbares. E o que eu e a Celiana temos mostrado muito é a distocia.
Gente, você está com uma dificuldade em tossir, você tem um risco maior de microaspirar ou de engasgar. Então, a tosse, ela também tem que ser valorizada. E aqui, na verdade, é só para a gente mostrar que se uma doença é progressiva, a sua função ou a sua perda também é progressiva. E eu tenho que saber analisar em que nível de progressão que eu estou, até para saber quais cuidados que eu terei. Então, aqui são, na verdade, alterações de normal, leve, moderado, grave e profundo, que acompanham os nossos pacientes, músculo a músculo, dessa região bulbar. Por exemplo, o mastigatório. Ele é um músculo extremamente importante porque ele vai entrar na fase preparatória da formação do bolo. Se eu não mastigo bem, eu engulo inteiro. Se eu engulo inteiro, eu preciso colocar água. Se eu coloco água, mas eu também engasgo com a água, eu aumentei a minha dificuldade de deglutir 2 vezes. Uma pelo bolo sólido e outra pelo bolo líquido. Então, o fato de eu não mastigar bem já faz uma diferença grande até para eu deglutir. Tá? O véu palatino também, porque se eu tenho alteração do véu, eu faço a união de 2 cavidades, da cavidade nasal e da cavidade oral. Para a deglutição, eu perco a pressurização e, na verdade, eu tenho uma comunicação que faz que, muitas vezes, quando eu abaixo no bebedouro para beber água, o líquido saia pelo nariz. Então, eu posso ter essa disfagia entre normal, degluto, leve, eu já tenho um atraso de trânsito oral, moderado, eu fico um pigarrinho, eu engasgo, mas eu tuço e eu resolvo. Grave, eu já tenho realmente engasgos fortes, eu microaspiro, já com risco de pneumonia. E profundo, eu não devo mais deglutir, porque o meu risco, tá, é muito grande. E daí nós conseguimos trabalhar também a parte, entender melhor a disfagia. E repara que ela sempre está associada com movimentação corporal, com tosse ou até mesmo com a parte respiratória. Ok, como a Vivian e a Celiana falaram, a parte respiratória, quando eu tenho fraqueza diafragmática e fraqueza na minha ventilação, eu aumento ainda mais o meu risco de engasgar. Por quê? Porque agora, na verdade, eu não tenho uma boa expansão pulmonar, eu não tenho uma boa proteção de via aérea inferior, eu não faço uma rolha aérea que, se o alimento vier, eu posso lançar este alimento para o esôfago e eu acabo ajudando a aspirar este alimento por uma pressão negativa. Então, os exercícios respiratórios, junto com os exercícios fonatórios e deglutitórios, eles são importantes para que eu tenha uma deglutição mais segura. Então, aqui é lembrando que se eu tenho alteração respiratória, eu já tenho uma alteração nessa coordenação respiração-deglutição, o meu tempo máximo fonatório ele já está diminuído, eu não consigo mais sustentar bem uma vogal, minhas falas ficam muito curtas, as minhas pausas completamente inadequadas e minha tosse, a minha fala e o meu sopro se tornam fracos, prejudicando a minha fala, a minha inteligibilidade e as minhas funções de fonação, mastigação e deglutição. E há muito tempo a gente observa na literatura que tem uma inter-relação entre respiração e deglutição. Então, quando cai muito os meus parâmetros ventilatórios, aumenta muito o meu risco de disfagia. Tá? E aqui a gente já sabe que valores muito abaixo de 40 centímetros de água não só aumenta muito mais secreção brônquica, como também laringofaríngea, aquela sensação que eu estou nadando em secreção, que muitas vezes vocês têm. Ou seja, quando eu trabalho, faço um bom exercício ventilatório, junto com os meus exercícios deglutitórios, eu não ganho só um aumento ventilação-perfusão, um recrutamento alveolar, ou melhora só a minha capacidade respiratória. Melhora também meu tempo de fonação, a minha voz fica mais forte, aumenta a minha eficiência de tosse, melhora a minha coordenação respiração-deglutição e diminui muito o risco de aspiração e quadro de pneumonias, e o que permite que a gente muitas vezes decanule esses pacientes. Vamos ver se sai? Aqui é você. Deixa eu só contar um pouquinho, continuar a história, para não parar onde parou a Celiana. Então, a Vivi veio para a gente, mas antes da Vivi vir ao consultório, ela morava muito longe, o Luciano era meu paciente de consultório, e eu fazia a terapia do Luciano, terminava a terapia do Luciano, e nós fazíamos o planejamento da terapia da Vivi,
gravávamos ou passávamos os exercícios para o Luciano, e o Luciano, a partir daí, junto com a fono da Vivi, levava a terapia para a Vivi. Então, era pombo correio mesmo, né, Vivi? Então, aqui, na verdade, é o Luciano mostrando para a Vivi os exercícios e a Vivi, ainda traqueostomizada, repetindo os exercícios. Isso. Muito bem. Olha, você está melhorando, tá vendo? Agora falta o som. Agora, ping-pong. Então, repara, é naquela fase que você ainda está mais magrinha, né? Eu gosto de ver esses vídeos para ver como você desabrochou, Viviane. Como você virou mulher. Tá? Assim que você foi melhorando dessa fase bulbar. Ainda tem uma boa fadiga, ainda cansa. Né? O mais engraçado é que todos os meus pacientes estão se identificando, não é, Cássio? Não é? Ou seja, quem foi meu paciente está se identificando com os exercícios, não acha mais que eu sou louca, né? No começo eles falam que eu não batia muito bem por dar uns exercícios estranhíssimos. Primeiro ambusa, depois segura lá em cima, mantém. Olha, e agora, passaram-se 3 meses dos primeiros exercícios, nós tiramos, e olha a outra Viviane, o lado B da Viviane. Fazem festa, fermentam, são a falha, o freio, o frio, a força e o furo. E é muito bom voltar a falar, não é? Eu acho que quando a gente volta a falar, e a gente ficou quase 3 anos sem falar isso, 3 anos e meio sem falar, Viviane? 5 anos sem falar? Sem falar 5 anos? Imagine, a Viviane ficou 5 anos sem poder se comunicar via oral, sem poder verbalizar. Então ela estava com uma demanda reprimida. Por isso que depois, agora ela fala pelo cotovelo. Né? Agora, quem está do lado dela, que aguente. São 5 anos reprimido de falta de oralidade. Imagine o que a família teve que aguentar depois, né, Viviane? Então, agora eu queria rapidamente só mostrar que na literatura nós já temos artigos falando da decanulação ainda é pouco, viu, Viviane? Infelizmente, as pessoas acreditam que quando o neuromuscular ele vai para tráqueo, é muito difícil voltar da tráqueo. Isso não só o leigo, como até ainda a equipe médica. Então, repara que nós já encontramos na literatura, referindo, não são artigos assim, a queixa ela vem associada, o artigo é de biópsia, mas lá ele fala assim, olha, mas este paciente, ele também tinha disfagia, viu? Muito associado aos pacientes que têm oftalmoplegia crônica, vem bastante associado também à disfagia. Aqui também, ó, a disfagia também é uma queixa, mas repara, em 50% dos casos. E isso em todos os artigos da literatura, você vai encontrar o paciente que tem oftalmoplegia, ele está associado em 50% dos casos também à disfagia. Só que ele fala assim, olha, para ele engolir bem, ele precisa fazer uma deglutição de esforço. E precisa fazer muitas deglutições. Porque a maior dificuldade dele não é nem com líquido, é com bolo sólido. Ele não tem força para fazer a propulsão desse bolo. Por isso que todo alimento ele é mais viscoso. Novamente, eles falam assim, olha, o maior problema aqui, na verdade, tá, é a disfagia. E muito mais com sólido do que com líquidos. Mas, quando fazem... Pode passar. Mas quando... Não, desculpa, voltou um. Mas quando fazem teste de líquido rápido, vocês reparam que é tão difícil quanto, porque não tem a coordenação. Então, o líquido que não é difícil é aquele líquido devagar. Mas, às vezes, deglutir o líquido de uma vez só, que precisa de bastante coordenação, também se torna difícil, ocasionando risco de pneumonia aspirativa, malnutrição, isolamento social, porque ele deixa de comer com o resto da família, de ir num restaurante, de ir num evento social, porque é muito difícil, tem que ficar arrumando o bolo, preparando o bolo, juntando o bolo e deglutindo. Pode ir? E eu trouxe POMP, porque nós nos conhecemos numa apresentação de POMP, que no caso aqui é uma glicogenose, o problema aqui é o glicogênio, que não se transforma em glicose por ação da enzima, mas que também, por ser uma doença neuromuscular, também fala que, olha, a fala fica piorada se diminui os meus valores ventilatórios. E que também dá em criança.
aonde a maior dificuldade também é em bolos com alteração faríngea e acúmulo de resíduos. Como que o fonoaudiólogo trabalha? Na verdade, a nossa conduta é: vamos primeiro melhorar a postura desse paciente com terapias facilitatórias, entre elas até a deglutição de esforço, a deglutição múltipla, muitas adaptações funcionais, estimulação sensorial, o que é melhor a nível tático, térmico e gustativo. Realizamos as alterações dietéticas, sim, de consistência, volume e frequência, controlando a fadiga, uma boa coordenação respiração-deglutição. O papel respiratório, ventilatório é essencial para funções de fonação e deglutição. E o controle de saliva e secreção, o importante é ter uma deglutição segura. E, gente, recentemente eu voltei da Itália, eu fiquei bastante tempo na Itália, e na Itália, todo lugar que você vai tem uma frase. E eles têm uma cultura muito grande, uma que me emocionou muito, é quando Virgílio falava, há muito tempo atrás, um pensador, e ele tem aquela frase muito comum, que todo mundo até, né, hoje põe em tatu no braço, que ele fala assim: omnia vincit amor. Ou seja, o amor tudo vence, tudo conquista. E que, na verdade, se você quer um bom terapeuta, procure um terapeuta que ame o que faz e que ame a quem trata. E você realmente terá sucesso. Muito obrigada.